Olá, meus caros, boa tarde. Eu sou Ednilson, professor de filosofia. Isso. E aí nós vamos falar hoje sobre o filósofo Sócrates. Nós não vamos falar sobre o eixo histórico, vamos falar apenas sobre o eixo temático do seu famoso método socrático, da sua pedagogia socrática. Então, como nós vamos abordar aí a questão histórica. Esse filósofo viveu de 469 a.C. a 399 a.C. É um filósofo grego, isso da cidade de Atenas. E aí nós temos o famoso método socrático, que consiste sobre duas partes, não é? A primeira parte do seu método é a ironia, e a segunda parte é a maêutica, fazendo assim o parto do saber. Então, nesse método socrático, a gente vai trabalhar muito a questão da humildade, que é assim algo que a gente tem que aprender para fazer envolver todas as outras coisas. Então, nesse primeiro momento aqui, desse método socrático, nós tendo assim a ironia, muitas pessoas elas tinham a pretensão de que tudo sabiam, né? E através de perguntas habilmente preparadas, esse filósofo Sócrates, ele levava as pessoas a terríveis contradições, não é? Então, essa é a primeira parte, que é chamada de ironia. A pessoa acha que sabe tudo quando ela não sabe nada. E aí, pelo propósito da reflexão, com perguntas assim bem elaboradas, Sócrates fazia com que elas pudessem aprofundar tudo aquilo que elas sabiam. Então, o método socrático, ele não se averiguava em dizer teorias, e sim fazer perguntas e analisar as respostas de maneira sucessiva, até chegar à verdade ou à contradição do enunciado. Esse método chama-se de maêutica, que em grego significa parto do saber. Então, só para elucidar assim, através de um exemplo, do qual eu mesmo elaborei aqui para a gente poder compreender isso, então vamos supor a seguinte situação. Nós temos uma pessoa que começa com uma pergunta, né? E aí vamos abordar uma temática assim, embora Sócrates discutia sobre qualquer tema pertinente para a época, sobre o amor. Então nós temos duas pessoas. Então aí vamos abordar a questão do amor, por exemplo, não é? E aí o amor, a pessoa começa... Sócrates, vamos supor que começasse a perguntar para a pessoa, na humildade, o que é o amor? Aí a pessoa fala assim, o amor é o tesão, vamos supor assim, o amor é a pegada. Começa dessa maneira, bem simplória, bem simples, sem entendimento, sem compreensão, mas Sócrates não falava você está errado. Ele ia conversando, dialogando, e a partir do momento que tem perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas, que é a fase do diálogo, no final dessa conversa, de uma maneira amigável, sem muitos problemas, não é? A pessoa, por exemplo, ela saía dali compreendendo muito mais do que o amor como uma pegada, ou algo assim muito simplório. Ela, por exemplo, o amor é uma soma do que a pessoa tem internamente e externamente. Sob esse aspecto, a pessoa saía de uma maneira muito mais evoluída na sua forma de pensar e abranger a reflexão. É bonito isso, viu? Quando a gente não é arrogante e quando pela humildade a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando aquilo que somos. E aí nós temos então a seguinte situação. Para Sócrates também, para ele a pergunta era mais importante do que as respostas. E por que isto? Porque a pessoa que de alguma maneira investiga, tem o mérito de agregar e de entender e de fazer a pergunta, é porque o interesse já está disposto dentro dela. E tendo esse interesse, quer dizer, a pessoa vai se aperfeiçoando e vai se refletindo. E daí a famosa frase de Sócrates, uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Precisamos refletir mais para viver melhor. E Sócrates, ainda que fosse um grande filósofo, em que tudo sabia, ele afirmava, eu sei que nada sei. Que a gente possa se dispor a aprender mais, a ouvir mais e ter a coerência de pôr a vida a pensar e refletir. Um abraço, esse é um pequeno vídeo pequeno, nós estamos preparando muitos outros assim, de uma maneira mais aprofundada, mais apurada. Mas esse é um grande começo assim, viu? É tudo na humildade. Fique com a gente. Um abraço. Encerramos essa edição.